Imagine que uma montanha de dívidas, impagável e sufocante, desaparece de uma só vez. Alguém assina o perdão total. Como você reagiria? Você cairia de joelhos em gratidão profunda, sentindo cada centímetro do peso das correntes se romper? Ou simplesmente guardaria o documento, daria de ombros e seguiria o seu dia, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido? Essa resposta não é apenas sobre dinheiro ou números em um papel. Ela é o termômetro exato da sua alma. A forma como você recebe o perdão revela o que você realmente pensa sobre quem o perdoou. Se você acha que a sua dívida era pequena, seu agradecimento será breve. Se você entende que sua falência era absoluta, sua vida inteira se torna uma resposta de amor. O que define o tamanho do seu amor? É a medida exata do quanto você reconhece que precisava ser perdoado. Reflita sobre isso enquanto entramos na história de dois homens que enfrentaram o credor em dias diferentes. O primeiro devedor vive sob o peso de 500 denários. Seus dias começam antes do sol nascer. Ele carrega fardos pesados, arrasta carrinhos de madeira sobre pedras irregulares e trabalha até que as mãos fiquem calejadas e sangrando. Cada moeda conquistada ao final de 12 horas de esforço é imediatamente confiscada pelos juros. Ele não guarda nada. Ele não constrói nada. Ele olha para o horizonte e não vê futuro, apenas a sombra constante da prisão. O credor exige o pagamento, mas a conta só aumenta. Ele tenta correr, tenta esconder-se nas vielas, mas o medo de ser capturado o persegue como uma sombra. À noite, ele se deita no chão frio e ouve o som dos guardas nas ruas. Cada batida na porta acelera seu coração. Ele sabe que não há saída. O valor de 500 denários não é apenas um número. É a corrente que prende seus pés ao chão. Ele vive a cada segundo esperando o momento em que a porta se abrirá e o levará para o cárcere definitivo. Enquanto o primeiro homem definha, o segundo devedor carrega apenas o fardo de 50 denários. Ele caminha pelas ruas com a cabeça erguida. Ao final de um dia de trabalho, ele separa uma parte do que ganhou para os juros, mas ainda lhe sobra o suficiente para comprar pão e azeite. Ele respira fundo. Ele acredita na matemática do esforço. Quando olha para o mercado, ele projeta planos. Daqui a 1 ano, se economizar cada moeda extra, ele estará livre. Ele não vive sob a sombra da prisão, mas sob a luz de uma meta possível. Ele guarda moedas em um pequeno pote de barro e, ao som do tilintar do metal, sente um conforto passageiro. Ele não teme os guardas. Ele não corre das sombras. Para ele, a dívida é um obstáculo evitável. Um problema que o tempo e o suor resolverão. Ele sorri ao encontrar vizinhos e discute preços. Ele dorme sem sobressaltos, convencido de que sua independência está logo ali, à distância de algumas colheitas bem-sucedidas. Ele se vê como alguém que, com um pouco mais de disciplina, não precisará de clemência alguma. O dia do acerto de contas chegou. Um mensageiro bate à porta com autoridade, o som seco da madeira ecoando pelas paredes. O credor convocou ambos para o pátio central. O primeiro homem caminha com os ombros curvados, arrastando os pés pelo chão de pedra. A cada passo, ele olha para os lados, procurando uma rota de fuga que ele sabe que não existe. Quando ele entra no recinto, o ar parece pesado, denso. Ele vê o credor sentado, com o livro de registros aberto sobre uma mesa de carvalho. Ao lado, 2 guardas mantêm as mãos sobre os cabos de suas espadas. O primeiro devedor para diante da mesa e começa a tremer. Seus joelhos batem um contra o outro. Ele baixa a cabeça, fixando o olhar nas próprias mãos, esperando o som metálico das correntes ou o estalar do chicote que ele sabe que virá. Ele prende a respiração, o peito subindo e descendo com violência. Cada músculo do seu corpo está tenso, preparado para o impacto da dor. Ele não ousa erguer os olhos, pois teme que o primeiro movimento do credor seja o sinal para os guardas avançarem. O silêncio no pátio é cortado apenas pela respiração curta e falha do homem que aguarda o golpe final da justiça que ele não pode pagar. O credor estende a mão. Ele mergulha a pena no tinteiro de ferro. O som do metal raspando o pergaminho preenche o silêncio absoluto do pátio. Ele não olha para os guardas. Ele fixa os olhos no livro de registros. Com um movimento firme e deliberado, ele risca a primeira dívida. O primeiro devedor solta um suspiro que parece um soluço contido, os ombros descendo. Mas o credor não para.
Ele vira a página com um estalo seco e risca a segunda dívida também. O segundo homem dá um passo à frente, os olhos arregalados, a boca entreaberta, incapaz de processar o que acaba de ver. Não houve chicotes, não houve correntes. O credor fecha o livro com um estrondo que ecoa nas paredes de pedra. Ele aponta para o portão. O primeiro homem cai de joelhos, as mãos cravadas na terra, o peito subindo e descendo descompassado. Ele toca o papel, tenta ler o que foi apagado, mas a tinta está seca. O segundo homem permanece estático, encarando o credor, sentindo o peso do vazio onde antes existia uma obrigação. A liberdade não foi conquistada pelo esforço, mas entregue como uma sentença reversa. O pátio, antes um lugar de condenação, transforma-se em um espaço de silêncio absoluto, onde o choque da misericórdia paralisa os movimentos de ambos. O primeiro homem levanta-se lentamente. Ele limpa a poeira dos joelhos e caminha em direção ao credor, tropeçando nos próprios pés. Ele segura a mão do credor, apertando-a com força, os olhos marejados, a voz embargada por soluços incontroláveis. Ele não consegue se afastar, permanecendo ali, curvado, repetindo agradecimentos enquanto as lágrimas caem sobre o chão de terra batida. Ele sente a vida pulsar em suas veias, um fôlego novo que ele nunca pensou que teria. Do outro lado, o segundo homem vira as costas sem olhar para trás. Ele caminha a passos largos em direção ao mercado, as mãos nos bolsos, os dedos tamborilando um ritmo apressado. Ele franze a testa, fazendo contas mentais. Ele começa a sorrir, não pela gratidão, mas pela conveniência. Ele já planeja onde gastar as moedas que não precisará mais devolver. Enquanto um homem se perde na intensidade do que acaba de receber, o outro apenas mede o tamanho do lucro imediato. O primeiro homem permanece no pátio, como se o tempo tivesse parado, enquanto o segundo desaparece na multidão, apressado para retomar a vida como se o perdão fosse apenas um ajuste contábil favorável. Jesus observa a cena e aponta para os dois homens. Ele explica que a parábola não trata apenas de moedas, mas de algo invisível. Ele afirma que aquele que reconhece a própria falência espiritual entende o peso do perdão. Se alguém se considera justo demais, vê a misericórdia como um detalhe dispensável. Jesus levanta a voz, ecoando pelo ambiente. Ele diz que quem pouco deve, pouco ama, pois acredita que a liberdade é um direito. Mas quem compreende que sua dívida era impagável, que não tinha como pagar, esse sim, transborda em gratidão. O perdão não é sobre o valor da dívida, mas sobre quem admite a necessidade de socorro. Ele encara os ouvintes um por um. O amor, segundo ele, é o reflexo exato da percepção da própria ruína diante da bondade recebida. Aquele que se acha íntegro caminha com o coração frio, enquanto o que se sabe falido descobre o verdadeiro sentido de ser livre. A revelação de Jesus corta o silêncio, forçando cada pessoa ali a medir o próprio coração e a sua real condição diante de uma dívida que ninguém, por esforço próprio, conseguiria quitar. Agora, pare e olhe para dentro. Você se vê como aquele que caminha livre porque sabe que não conseguiria pagar a própria dívida? Ou você ainda acredita que seus esforços são suficientes para se justificar? A resposta a essa pergunta determina como você vive cada dia. A misericórdia não é um conceito distante. Ela é o chão que sustenta quem admite que não pode caminhar sozinho. Se você compreende que sua dívida foi perdoada, não há espaço para a frieza. O amor passa a guiar cada passo, cada escolha e cada gesto. Deixe que essa verdade transforme a sua perspectiva hoje. Se esta reflexão alcançou o seu coração e você deseja continuar a jornada por lições que mudam a forma como enxergamos a vida, inscreva-se agora no nosso canal. Acompanhe nossos próximos conteúdos, ative as notificações e faça parte desta comunidade que busca entender a profundidade da graça em cada detalhe da existência. O seu próximo passo começa aqui, com a decisão de não ser apenas um ouvinte, mas alguém que vive a liberdade conquistada.